Fala turma, sou Marco Silva, sou professor de Física. A aula de hoje é sobre uma força que nos permite ficar no solo terrestre, nos permite andar e que nos faz ficar parados ou em movimento. Que tipo de força é essa? Esse cara aqui, ó, a força peso, galera, tá? Então, vamos conceituar logo a força peso. O que é a força peso? É uma força vertical que vem de cima para baixo, tá? A finalidade dela é que ela tem o poder de fazer o seguinte, de atrair os corpos para o centro dela, tá? Então, esse é o conceito da força peso. Então, o que é força peso? É a força com que a Terra, o planeta Terra, tentei desenhar aqui o planeta Terra, ó. Suponhamos que aqui é o planeta Terra, atrai os corpos para o centro da Terra, tá certo, pessoal? Observa o seguinte, Galileu foi o grande cara que investigou a queda dos corpos, tá? E isso lhe permitiu, de forma experimental, tá certo? Fazer algumas experiências sobre esse cara aí, tá? Então, surgem alguns outros conceitos, tá? Como, por exemplo, campo gravitacional terrestre. O que é o campo gravitacional? Campo gravitacional é uma região no espaço onde ocorre uma interação entre dois corpos, tá? De massas diferentes, tá certo? Então, quando ocorre esse campo gravitacional, tudo que tiver dentro desse campo gravitacional vai sofrer uma influência de um cara chamado aceleração da gravidade. Tá claro, pessoal? Então, o que é a aceleração da gravidade? Uma aceleração vertical que vem de cima para baixo e que influencia na queda dos corpos. Muito bem, tá certo? Vamos botar todo esse conceito para vocês aqui agora, tá? Então, a força peso é uma força vertical que vem de cima para baixo, onde ela é influenciada pela aceleração de quem? Da gravidade, tá certo? Então, acompanhe aqui comigo, pessoal. Você tem o planeta Terra, tá certo? Independentemente de onde essa força vai vir, ó, essa força pode vir nesse formato, pode vir nesse sentido, nesse outro, de baixo para cima, de cima para baixo, tá certo, galera? Então, a força peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o centro dela. Campo gravitacional, coloca assim, ó, é uma região no espaço, onde ocorre uma interação, entre corpos de massas diferentes. E aqui, galera, dentro desse campo gravitacional, surge uma aceleração chamada aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Que nada mais, nada menos é uma aceleração na vertical, tá? Tá certo? Deixa eu apagar aqui logo para a gente continuar. Então, a aceleração da gravidade é uma aceleração vertical que vem de cima para baixo, tá? Que influencia na queda dos corpos. Então, agora está provado para vocês o que é a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é uma aceleração. É uma aceleração vertical, vírgula, de cima para baixo. Tudo grandeza vetorial, né, galera? De cima para baixo. Que, vamos supor, ela auxilia, tá? Na queda dos corpos. Tem duas perguntinhas. A primeira perguntinha é essa, ó. Veja bem. Quando você vai à farmácia, você vai ver seu peso ou outra coisa. Geralmente falamos que vamos verificar o nosso peso. Está errado. Eu vou botar aqui como uma observação. A segunda observação é que vocês sempre falam como é que a Terra fica presa. Por exemplo, por qual razão a Terra não cai em direção ao Sol, tá? Então, essa é a segunda perguntinha que a gente vai responder no final, tá? Bom,
Pronto, então é uma aceleração vertical de cima para baixo que influencia na queda dos corpos, ponto. Então, a expressão matemática é simples demais, pessoal. A expressão matemática, para a gente calcular a força-peso, 2 pontos. Tá? Então, você tem, pela segunda lei do Newton, coloca assim, pela segunda lei do Newton, temos força resultante, é a massa vezes a aceleração. A massa permanece a mesma, sendo que agora o evento é na vertical. Se o evento é na vertical, a aceleração muda. Vai mudar para G, tá? Ou seja, A é igual à gravidade. Tá certo, pessoal? Se a aceleração na horizontal eu vou mudar para a vertical, então eu terei o seguinte. No lugar de F vai ser P, que representa a força-peso, é a massa vezes a gravidade. Onde? 2 pontos. M vai ser a massa. Essa massa deve estar em quilogramas, tá certo? G é a gravidade. Ó, a gravidade, não se preocupe que ela é constante. Ela equivale a 9,78, mais conhecida como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou colocar aqui. E P é a força-peso. Tá certo, gente? Tranquilaço. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência, tá? Ó, como eu falei anteriormente, a gravidade, aproximadamente, a gente vai arredondar para 10, só para facilitar os cálculos matemáticos, mas que, na verdade, ela chega a 9,78, arredondando para 9,8, e aí, para facilitar os cálculos, a gente vai trabalhar ela como sendo 10, tá? Ela é sempre uma aceleração constante, ela não muda. Então, todo problema que tiver de força-peso, você já vai ter a gravidade. Agora, essa gravidade, pessoal, ela tem que ser aqui na Terra, tá? Cada planeta tem uma gravidade diferente. Por exemplo, você pega na Lua, tem uma gravidade 1,6, tá? E cada planeta, cada corpo celeste vai ter sua gravidade, tá certo? Específica, tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte: verificar o peso em uma balança. Você acha que vai verificar seu peso em uma balança? É lógico que não. Tá? Lógico que não. Por quê? Você vai verificar a concentração de massa do seu corpo. Então você não vai verificar peso. Peso é o quê? É uma força vertical de cima para baixo, tá certo? E é tão que na Terra, por exemplo, o peso de uma pessoa que tem uma massa de 80 kg, ela tem um peso de 800 newtons. Se esse mesmo peso na Lua, já que a gravidade é 1,6, tá? Então vai me dar um valor diferente, tá certo? Vai me dar 128 newton. Então é diferente de 800, tá claro, pessoal? Então vamos lá. Então, quando você vai verificar o peso, isso aqui é falso. Você vai ver a concentração de massa. Na verdade, é a concentração de massa, do seu corpo. Certo, pessoal? Então, é isso que você vai ver, tá? Concentração de massa do corpo. Então, pessoal, a segunda pergunta é a seguinte: qual a razão em que a Terra não cai em direção ao Sol? Simplesinho de resolver. Olha, é o seguinte: a Terra, ela viaja a uma velocidade muito grande, tá? Tá certo? No qual o nosso planeta orbita em torno de uma estrela, tá certo? A velocidade é muito grande. Então, ela apresenta uma força que sempre vai apontar para o centro da trajetória da Terra. Tá certo? Essa força, tá? Fazendo com que essa força gravitacional ela é capaz de afetar o modo da velocidade de translação, porém somente o seu sentido, tá? E não a sua direção, tá? Em trocadilho, em miúdos, só para a gente entender e fechar com chave de ouro. A velocidade orbital ela consegue equilibrar essa atração gravitacional, tá? Tá certo, pessoal? Exercida pelo Sol sobre ela. Então vamos colocar aqui a velocidade orbital de translação, né? Ela equilibra, no caso, a ação da força, tá? Tá certo? Equilibra a atração da força. A atração. Vou preencher isso aqui, galera, bem rapidinho. A atração da força. Beleza?
Então, segunda pergunta respondida. A terceira, a massa do nosso corpo muda em outro planeta. E aí, se eu peso na Terra, se minha massa na Terra, minha concentração de matéria, concentração de massa corpórea na Terra equivale a 80 kg, na Lua vai ser o mesmo 80, a minha massa, sim. Em Marte vai ser a mesma? Sim. Em Júpiter, em qualquer planeta, tá, galera? O que vai mudar somente é a força peso. Então, a massa do nosso corpo muda em outro planeta? A resposta é não. O que muda somente a força peso. Só isso é que muda. Tá claro, pessoal? Ok? Vamos lá, pessoal? Olha, para refinalizar toda a aula expositiva de força peso, para finalizar, sacramentar é uma força de campo, uma força que não tem contato, tá? Então, se é uma força de campo que não tem contato, geometricamente ela vai ser lida assim, ó, de cima para baixo, do centro da Terra, apontando sempre para o centro da Terra. Se estiver inclinado, para o centro da Terra. Se estiver pendurado, para o centro da Terra. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Agora vai começar a brincadeira. Vamos fazer exemplos. Agora é só exercício, de grande nível, de muito bom. Primeiro exemplo. Na superfície da Lua, onde a gravidade vale 1,6, um corpo apresenta um peso de 3.200 newtons. Sabendo que a gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcula a massa do corpo e o peso na Terra. Simplesinho, galera. Simplesinho, tá? Primeiro, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos achar a massa do corpo. A massa do corpo. Você sabe que eu coloquei uma observação que a massa do corpo, ela não muda. Ela é a mesma. Tanto faz como tanto fez. Ele está na Lua, na Terra, em Marte, em Júpiter, até no Sol pendurado lá, se bronzeando, né? Tá certo? Não muda, tá? O que muda é somente o peso. Então, massa do corpo. Então, vamos pegar os dados da Lua. Ele está na Lua. Quais são os dados da Lua? Vamos lá. Primeiro, a gravidade da Lua. Vou colocar G da Lua. 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? E a força peso na Lua vale 3.200 newton. E aí você sabe trabalhar isso aqui, ó. Presta atenção. Papai me deu grana, é a força peso. Papai me deu grana. Então, 3.200, a massa M vezes 1,6. Está multiplicando, passa, dividindo. M é igual a 3.200 sobre 1,6. Vamos dividir aqui, galera, rapidinho aqui em cima, nesse cantinho. Vamos chamar o cantinho da maldade, né? 3.200 dividido por 1,6. Eita, galera, tem vírgula. O que é que eu faço? Corta a vírgula e acrescenta um zero. Então, acabou-se. 32 dividido por 16. Chamo 32, dá 2, né? 2 vezes 16. 32 para 32 zero. Para baixar esses 3 zeros, você acrescenta 3 zeros. Tá bom? Então, a massa M, a massa desse corpo apresenta 2.000 quilogramas. Tá claro, galera? Tranquilo? Beleza. Se a massa do corpo apresenta 2.000 quilogramas, então ficou fácil achar o peso na Terra. Então vamos lá. Agora na Terra. Terra chamando. Qual é o peso na Terra? Peso na Terra vai ser a massa, ó. 2.000. 2.000 que é a massa. Vezes 10. Ora, quanto é 2.000 vezes 10? Só multiplicar, pessoal. Tá? Multiplicou, acabou-se. 2.000 vezes 10, ó. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. N newton. Ou seja, 20.000 newton. Beleza? Vamos lá, exemplo 2. No exercício 2, vamos ver o seguinte. Sabendo que o corpo de 20 kg apresenta um peso de 350 newtons, calcula a gravidade nesse planeta. Só isso, galera. Simplesinho, ó. Aí o que é que você faz? Na sua sutileza, separa os dados, tá certo? Então, a massa M, 20 kg, ó que coisa fácil. A força peso, 350 newton. E você quer encontrar o quê? Quer encontrar a gravidade. Só isso.
Ou seja, papai me deu grana, peso 350, massa M 20 e a gravidade vale G. Cortou 0 com 0, a gravidade vai ser igual a 35 sobre 2 e implica dizer que essa gravidade vale quanto? 17,5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, não é simples demais, não é? Tá certo? Não é simples. Se é simples, então vamos fazer essa próxima aqui. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.625 newtons em Júpiter. Eu quero que você determine inicialmente a gravidade nesses dois planetas. Lembre-se que a massa ela não muda, tá certo? Se a massa não muda, o que é que acontece? A massa na Terra é a mesma de Júpiter. Então vamos separar os dados. Os dados, 2 pontos. Peso na Terra. Vamos começar logo com a Terra, tá? Peso na Terra é de 650 newton. E a gravidade na Terra vale de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, o peso em Júpiter, a força peso em Júpiter equivale a 1.625 newton. E a gravidade em Júpiter é que você vai descobrir. Tá certo, pessoal? Ok? Pronto. Então, nesse caso, papai me deu grana na Terra, né? Tá certo? 650 é igual a M vezes 10. Zero da direita com zero da esquerda. Então, a massa na Terra equivale a 65 quilogramas. Pessoal, é a mesma em Júpiter. Então, vou usar a mesma equação. Ó. Papai me deu grana. Em Júpiter agora, ó. Qual é a força peso em Júpiter? 1.625 é igual a 65 vezes G. G é igual a 1.625 sobre 65. Olha aí. 1.625 dividido por 65, ora, em trocadilho, isso aqui vai dar de 25 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos lá, pessoal. Então, agora vamos definir força normal, para a gente fechar com chave de ouro cadeado. O que é força normal? Força normal é uma força de reação, tá? Quando aplicamos uma força peso, quando aplicamos colocamos um objeto em cima de um plano. Então, o plano reage, tá certo? E manda para cima uma força chamada força normal, tá certo? Não sentimos ela, porque a força normal e a força peso, elas são pares de ação e reação, tá? Então, a ação, a força peso aplica no plano e a reação do plano surge com essa força normal, tá certo? É uma força vertical que vem de cima, de baixo para cima, tá? E que só vai existir quando ela estiver em contato com algum plano. Se ela estiver pendurada, estiver suspensa, tá? Pendurada em qualquer coisa, ela não existe, tá certo? Coloquei 2 exemplos aqui, ó, só para você ter uma noção. Geometricamente ela é assim, aqui está o plano, o solo, e aqui está o bloquinho. Como o bloquinho exerce uma força no plano, o plano faz o quê? Opa, devolve essa força para cima, de mesma intensidade, tá certo? Mesmo sentido vertical, porém em direções opostas, tá? E aí, se for inclinado, não tem problema. O plano que está exercendo é esse cara aqui. Então, é esse cara que surge aqui a força, tá? Nesse caso, a peso é aqui assim para baixo. Ó. Aqui é a força peso, tá bom? Matematicamente, ela vai ser expressa como? Ó, sabemos que eu tenho uma normal para cima e tenho uma pesa para baixo, né? Aplicando a segunda lei do Newton, coloca aí, aplicando a segunda lei do Newton, temos 2 pontos. Aplicando a segunda lei do Newton, temos força resultante é a massa vezes a aceleração, não é isso? Tá certo? O que é a força resultante? É a força que atua, é o somatório de todas as forças atuantes em um bloco. Observe que esse é para cima, negativo, esse é para baixo, positivo. Então, peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração.
Como esse bloco está em repouso, ele não tem aceleração. Então você pode dizer que peso menos N é igual a zero. Como esse N está negativo, então eu quero achar o valor de N, peso é igual à força normal, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Certinho, pessoal? Então, fique claro isso aí, tá? Normal e peso são pares de ação e reação, tá certo? E lembre-se que a força peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o centro dela. A força normal é a força de reação do plano, tá certo? Que sofreu uma forte, digamos assim, exercemos uma força peso sobre o plano, tá bom? Pessoal, eu encerro por aqui, tá? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Eu fui!